A partir de hoje nós vamos discutir blocos de patologias do espírito, e hoje nós vamos discutir depressões e distimias. Bom, a primeira coisa esse tema das depressões, distimias, assim, os nomes da tristeza, na verdade aludem a uma experiência subjetiva que faz parte de qualquer cultura, de qualquer agrupamento humano. Não há possibilidade de a gente imaginar uma sociedade humana sem graus profundos de tristeza, angústia, etc. A gente até pode. O Admirável Mundo Novo, de Huxley, era a imaginação de um mundo assim, mas a custo de a gente estranhar muito o que é a experiência de um mundo onde tristeza é erradicada. Esse é um quadro medieval e que retrata bem o que é, digamos, a imagem da melancolia e da tristeza. Não disse agora depressão, porque depressão, como a gente vai ver, na verdade é um nome técnico, é um nome moderno, é um nome médico para um estado da alma. Isso não é uma coisa irrelevante. Melancolia é uma expressão que é utilizada desde sempre. Aliás, a raiz é grega, acho que vocês sabem. Melancolia vem de bilis negra, que na medicina hipocrática se considerava que era a causa da tristeza profunda, da melancolia, né? A depressão e distimia são termos médicos inventados recentemente e, portanto, já configuram não só uma experiência psíquica radical, mas uma patologia do espírito. Tristeza, por outro lado, tristeza, desânimo, tédio, etc., são também nomes do vocabulário comum, que às vezes aludem a esse estado da alma, mas que também estão fora do campo da medicina. E essa cartografia semântica, eu acho que é importante que a gente mantenha em mente, é fundamental para a gente entender o fenômeno da depressão nos dias atuais. A ideia de falar sobre depressão decorre do fato de que, não sei se todos vocês sabem, as depressões, de maneira geral, são o segundo maior problema de saúde pública já atualmente. Só perdem para as doenças do aparelho cardiovascular. Fazem parte da maior contingente de problemas que retiram as pessoas do trabalho. Há toda uma importância epidemiológica hoje em dia da depressão. Então a gente pode dizer que, de certa maneira, a depressão é a doença dos tempos atuais, pela sua difusão, não só por isso, mas pelo fato de que, no seu cerne, ela expressa alguma coisa muito fundamental do que é a nossa cultura e da maneira como a gente lida com sofrimento e com o bem viver. Bom, então, melancolia, depressão e distimia, já mencionei, são gradações de alguma maneira, mas não só isso, elas têm um surgimento, um nascimento histórico bastante diferente. Próximo, por favor. Aqui, vale a pena, isso é uma coisa um pouco técnica, então para muita gente não é tão interessante, mas eu acho que vale a pena, já que nós vamos conversar sobre esse assunto, mostrar como esse campo das depressões é um campo plural, ele é complexo. Depressão é, às vezes, apenas um sintoma de alguma doença. Uma doença que pode ser, inclusive, física, câncer, hipotiroidismo, problemas infecciosos, problemas renais, dão depressão como um sintoma secundário a uma doença de outra natureza. Ele pode também ser uma síndrome, apenas um conjunto de sinais e sintomas, e pode ser propriamente uma doença que é como a gente hoje tende a circunscrever aquilo que a psiquiatria chama de depressão maior, ou que em psicanálise se chama melancolia, são aquelas, e na psiquiatria atual, um dos polos do transtorno bipolar, mania e depressão. Então, quando a gente fala de depressão, às vezes a gente está falando em níveis de descrição diferenciados. E mesmo quando nós falamos da depressão como uma síndrome, como um conjunto de sinais e sintomas, ainda assim vale a pena a gente lembrar que há várias descrições possíveis. Elas não são uniformes, autores falam diferentemente, distribuem diferentemente essa cartografia, e aqui está apenas o exemplo de algumas que vale a pena a gente conhecer. A primeira é a chamada depressão endógena, ou depressão vital, que se opõe à depressão reativa ou exógena. É um vocabulário que hoje em dia nem muita gente usa, mas vocês vão encontrar em em livros de psicopatologia. E é interessante porque há uma diferença muito grande na chamada depressão reativa e na chamada depressão endógena.
A depressão reativa é aquela que qualquer um de nós pode ter. Basta perdermos alguém muito querido, basta nos frustrarmos muito diante de uma expectativa que não se cumpre. Uma perda de qualquer natureza pode nos jogar num tipo de reação em relação à perda que é caracterizada pelos sinais e sintomas da depressão. Portanto, ela é um modo de reagir à vida. Ela tem um precipitador que é, de maneira geral, mais ou menos visível. A gente sabe mais ou menos identificar o que é que está nos fazendo ficar tristes. A depressão endógena é aquela que a gente encontra nos quadros do chamado transtorno bipolar da atualidade, da antiga psicose maníaco-depressiva. É uma depressão cuja característica, entre as características principais, está o fato de que ela é aparentemente imotivada. O sujeito que tem esse problema, essa condição do transtorno bipolar, muitas vezes não encontra nenhuma razão existencial, nenhuma razão na sua vida, nenhuma perda objetivamente demarcável, para que explique o porquê de subitamente, ou na verdade não é subitamente, de sorrateiramente ir se instalando um quadro de esvaziamento do mundo, de esvaziamento do eu, de diminuição do interesse pela realidade, um afastamento em relação a tudo que é fonte de prazer, etc. É endógena nesse sentido que parece, e cada vez mais se acumulam indícios disso, ela tem uma origem que, embora não seja completamente a parte da vida, da existência, das questões intersubjetivas, mas ela tem também um vetor, ela tem uma força que pode propriamente ser biológica, no sentido neurobiológico mesmo. Então essa depressão, ela é muito mais grave, é aquela que faz com que uma parte considerável das pessoas que são acometidas por ela pensem inclusive e ajam em concomitância em acabar com a vida. Né? E são situações bastante graves, nas quais às vezes tratamentos muito drásticos, como uso de eletrochoque, contenção, etc., se justificam pelo risco real de suicídio. A depressão reativa, não, é de outra natureza, ela é própria a nós, os neuróticos, que, digamos, somos a maioria das pessoas que andam para lá e para cá. Quando somos bem-sucedidos, né, as opções são piores. Então, outra maneira de descrever as depressões, esses são apenas 3 exemplos, é de qualificá-las. A depressão secundária é tipicamente a depressão que é causada por uma outra coisa, uma condição física qualquer. Como eu falei, uma pessoa que tem um problema na tireoide pode perfeitamente desenvolver um quadro depressivo, e quem cuida de pessoas na clínica tem que estar atento, porque eu já vi muitas vezes, algumas vezes, pessoas com hipotireoidismo sendo tratados com psicoterapia e antidepressivos, quando o que na verdade precisavam era de hormônio tireoidiano. Pessoas que têm depleções de elementos químicos importantes podem desenvolver um quadro depressivo que é secundário a outra doença. Isso é importante porque hoje em dia a gente é muito rápido no gatilho. Se alguém está com um quadro de tristeza, de inapetência, de apragmatismo, de insônia ou de hipersônia, está deprimido, pá, Prozac ou sucedâneo. E isso às vezes é um erro grave. É preciso compreender, primeiro ponto é esse, preciso compreender que o espectro das depressões é muito grande no seu aparecimento e nas suas origens. Então, uma primeira coisa são essas depressões secundárias. Outra é um conceito que se utilizou, hoje se utiliza menos, de depressão mascarada, que é uma depressão que, na verdade, não parece ser depressão porque ela não contempla, ela não apresenta, ela não se manifesta basicamente pela tristeza, pelo abatimento. Ela pode se expressar por alterações fisiológicas, constipação, irritabilidade gástrica, pode se manifestar por irritabilidade psíquica, várias outras manifestações, digamos assim, laterais ao centro da tristeza como núcleo e que, no entanto, resultam em ser um quadro que aparentemente não é, mas quando se analisa fenomenologicamente e psicodinamicamente se vê que se trata da depressão. De novo, depressão não é tão simples de ser diagnosticada e nem é sinônimo de tristeza. Não é sinônimo de tristeza. Há coisas assim que nem todo mundo se dá conta. Primeiro, nós aqui no Brasil que temos muito sol, que é a chamada depressão sazonal. É uma depressão que tem a ver com o ambiente físico. No inverno,
nos lugares onde o inverno é inverno de verdade, né, aqui em Campinas ou no Rio de Janeiro. No inverno prolongado, há um número bastante grande de pessoas que desenvolvem quadros depressivos e que não são necessariamente vinculados a, digamos, conflitos psíquicos ou a alterações existenciais. Né? Ninguém ainda explica exatamente como é isso, mas há fortes indícios de que isso tem a ver com o metabolismo, com a falta de sol, e isso levar à depressão sazonal. Então, a primeiro ponto que eu queria sublinhar para vocês era: depressão não é igual a tristeza. Depressão é um campo muito vasto. Na verdade, a maioria das pessoas fala de depressões, que engloba tanto o polo da melancolia, mais grave, mais fundo, quanto o polo da distimia, que eu ainda não disse a vocês, mas os que são da área psi sabem, os que não são estão cada vez mais ouvindo falar da distimia, que é um tipo de depressão leve. Uma depressão leve e longa no tempo. Enquanto que pelos manuais de diagnóstico bastam 2 semanas com uma quantidade X de sintomas para que alguém mereça o diagnóstico de estar com um episódio depressivo maior, 2 semanas, 3, a distimia é alguma coisa que você só diagnostica depois de 2 anos, de uma vaga depressão, uma ausência de capacidade de elaborar projetos na vida, um vago sentimento de que a vida não tem muito sentido, de que não se sabe para onde vai, uma falta de interesse nas coisas que faz. Se eu fosse adiante nessa descrição, vocês iam perceber que é um tipo de experiência cada vez mais presente no cotidiano das grandes metrópoles, sobretudo. Né? Ela diz respeito a uma espécie de esvaziamento da existência, uma diminuição do colorido que vai se tornando meio preto e branco, meio acinzentado. É um esmaecimento da vitalidade dos instantes. Isso é distimia, isso é o que se chama de distimia e, portanto, faz parte desse espectro. Entre uma pessoa que é diagnosticada como tendo distimia e uma pessoa com uma grave depressão melancólica que tenta se matar de qualquer jeito, há evidentemente um espectro muito grande. E esse espectro, para que a gente entenda, a gente deve adotar, no meu modo de entender, dos meus colegas com os quais compartilho as opiniões, a gente deve adotar uma perspectiva pluralista de entendimento dessa experiência subjetiva. Por quê? Os que estiveram na semana passada aqui se lembram que, na descrição que eu adotei da experiência subjetiva, ela é sempre complexa. Ela implica, ao mesmo tempo, a corporeidade, isso significa o corpo inteiro, o cérebro, o sistema neuroendócrino. Ao mesmo tempo implica o mundo psíquico, psicológico, os meus sentimentos, emoções, etc. Aquilo que é próprio a mim, aquilo que eu gosto e não gosto, as minhas lembranças pessoais, a minha trajetória biográfica. E implica também, ao mesmo tempo, o mundo em que eu vivo. O mundo físico, por exemplo, num inverno rigorosíssimo desse, mas o mundo cultural. É evidente que faz diferença sobre a minha vida subjetiva eu ser negro numa sociedade branca racista. Eu ser mulher numa sociedade machista e misógina. Eu ser um miserável numa sociedade que diz todos são iguais perante a lei, todos têm direito a casa, alimentação, trabalho, etc. e tal, e na vida real terem isso absolutamente privado, caso do Brasil. Então, a vida subjetiva, a experiência subjetiva e os seus desmazelos, depressão é um deles, só pode ser compreendido quando a gente analisa essas dimensões, as dimensões que são a dimensão biológica, e biológica não quer dizer apenas cerebral, porque o cérebro está sempre incorporado na totalidade do corpo, a dimensão fenomenológica, isto é, como é que é a experiência para mim de estar deprimido, como é que o mundo se afigura para mim quando eu estou deprimido, como é que a minha relação com o meu corpo se afigura quando eu estou deprimido, como é que eu me sinto, qual é a vivência, a dimensão fenomenológica. Além disso, uma outra dimensão importante é aquela que, na maioria das vezes, me escapa, a dimensão psicodinâmica. A dimensão na qual os processos psíquicos, a maior parte dos quais é inconsciente, pode ser vista operando de tal modo a fazer com que o sujeito viva uma experiência de depressão. E, finalmente, a dimensão que a gente pode chamar de cultural, sócio-histórica, ambiental, no sentido mais amplo da palavra, na qual todas essas experiências são, de alguma maneira, configuradas, como a gente viu na semana passada. Hannah Arendt, uma filósofa
alemã que viveu muitos anos nos Estados Unidos, ela tem frases maravilhosas. Uma delas é: os homens só existem no plural. O homem é uma abstração. O homem é um tipo ideal. Nós, humanos, só existimos na singularidade de cada um e na particularidade daqueles grupos dos quais nós fazemos parte. Vocês lembram, na semana passada, eu disse que a subjetividade ela pode ser vista nesses 3 planos. O plano da singularidade de cada um, o plano da particularidade da nossa cultura, que é diferente dos Yanomamis, dos servos feudais da Europa, será diferente daqui a 50, 100 anos, com manipulação genética, biotecnologias de toda a ordem, será uma experiência subjetiva e muito diferente da nossa. E a gente tem, digamos, o plano universal, que esse é comum a todos os humanos. A corporeidade que nós temos, que é, por enquanto, a mesma, porque as biotecnologias estão aí para abrir a porta para que a gente modifique essa corporeidade de maneira drástica, e a linguagem. Não há cultura humana sem linguagem. Então, quando a gente fala da depressão, a gente aqui vai falar basicamente desses 2 planos. O plano da singularidade, da experiência de cada um, e o plano da particularidade, o mundo em que nós vivemos hoje em dia. A dimensão biológica da experiência subjetiva, ela, na verdade, teve defensores há muito tempo. Eu escolhi essa imagem aí porque ela é uma imagem clássica. Ela é um caso princeps. Phineas Gage se tornou uma espécie de paciente simbólico. Ele era um trabalhador no Estrado de Ferro, nos Estados Unidos, e cujo trabalho era o de socar pólvora com pedra e mais não sei o que, e areia, para dinamitar as pedras no caminho de uma estrada de ferro. Ele socava aquilo, fazia puf, explodia. Um belo dia ele trocou as bolas e na hora de socar, botou a pólvora embaixo da pedra, a pedra embaixo da pólvora, não me lembro mais a sequência certa, eu também teria o mesmo problema dele. Socou e aquilo explodiu, fazendo a barra de ferro atravessar, como vocês veem na reprodução. Essa é uma reprodução feita por Antônio Damasio, no laboratório do Antônio Damasio. E atravessou o crânio dele, o olho e tal, e vocês vejam que pegou uma parte do cérebro. E Phineas Gage não morreu. Retiraram a barra de ferro e ele ficou curado, milagrosamente. E, a partir daí, houve uma transformação profunda na personalidade dele. Ele era um sujeito cordato, bondoso, generoso, tipo operário padrão. Depois desse acidente, ele virou um bêbado, irresponsável, agressivo, largou o trabalho, foi viajar pelo mundo, veio até o Chile, voltou e acabou morrendo cedo. O médico que cuidou dele pegou o cérebro dele, pegou o crânio, levou para estudar, e ele se tornou a primeira experiência anátomo-clínica que demonstrou que, de fato, o lobo frontal e, portanto, o cérebro eram partes integrantes da condição de possibilidade de uma vida mental. O cérebro foi estragado e isso afetou a vida mental. A partir daí, Phineas Gage ficou esse personagem símbolo da neurobiologia da mente, da neurobiologia do espírito. Então, analisar a depressão pela sua dimensão biológica é tentar entender o que é que se passa no cérebro, no corpo, quando uma experiência subjetiva de depressão acontece. Vejam bem, eu estou dizendo assim, eu não estou dizendo o que é que causa a depressão, porque isso é uma outra discussão. Uma coisa é a gente dizer, como eu estou afirmando, que uma experiência qualquer, ela implica sempre o corpo e o cérebro. Outra coisa é dizer, a causa da depressão é o cérebro. Outra coisa ainda é dizer, o que é a depressão nada mais é do que o cérebro funcionando de determinada maneira. Quando eu digo que a depressão nada mais é do que serotoninas de menos nas sinapses, eu estou eliminando todas as outras dimensões. A dimensão fenomenológica, a dimensão psicológica e a dimensão cultural. Eu não quero fazer isso. Eu quero convidar vocês a pensarem nesses vários estratos, nessas várias abordagens como complementares. No caso da depressão, existe uma pesquisa enorme hoje em dia tentando encontrar marcadores biológicos da depressão. O que é um marcador biológico? É uma coisa que quando você detecta no exame físico, aquilo indica com certeza que você tem uma entidade, no caso, uma entidade psicopatológica precisa.
A gente tem isso na depressão ou em qualquer outra doença psiquiátrica? Hoje em dia, não, ainda não. A gente tem algumas coisas que funcionam como modelo para isso, como, por exemplo, a detecção do gene responsável pela coreia de Huntington, que é uma doença neurológica que dá um quadro psiquiátrico gravíssimo, mata a pessoa na 5ª década da vida, e hoje em dia a gente já sabe qual é o gene que provoca isso. E a gente tem uma ideia precisa de que, tendo o gene, aquele indivíduo vai desenvolver aquela doença em 100% dos casos. O que, inclusive, acarreta problemas éticos. O que é que você faz quando você sabe que alguém tem esse gene? Conta para ele ou não? Reserva-se o direito de guardar segredo? É uma discussão ética complicadíssima que a gente pode até fazer depois. Mas esse modelo, ele funciona para a Coreia de Huntington, mas não funciona, ainda pelo menos, para esquizofrenia, transtorno bipolar, depressões de todo tipo, distimia, fobia social, doença do pânico, etc. A pesquisa avança nesse sentido. E essa é uma imagem que vocês estão vendo, uma imagem, um PET scan, uma imagem que flagra o cérebro em funcionamento, é uma novidade fantástica dos últimos 15 anos, mas eu queria lembrar uma coisa que eu já disse para vocês na semana passada. O que essas imagens, elas indicam? 2 coisas só, basicamente. O fluxo sanguíneo, em certas áreas, e o consumo de glicose, isto é, funcionamento celular. É isso que a gente vê. A gente não vê depressão. A gente vê o cérebro funcionando e a gente pode estabelecer correlações entre estados neurais e certos estados subjetivos. Correlações, o que não significa dizer que agora nós estamos vendo a depressão. Como vocês veem muitas vezes na mídia de divulgação, né, você vê o eu, você vê o superego, você vê o ponto de Deus no cérebro, você vê a depressão, você não vê nada. O cérebro não tem depressão. O cérebro só funciona assim ou funciona assado. Quem tem depressão é o sujeito, é a pessoa, é o self, não é apenas o cérebro. Sem o cérebro funcionando de uma determinada maneira, aquela experiência não acontecerá. Mas dizer que há uma correlação entre o psíquico e o cerebral não significa dizer que o psíquico nada mais é do que o cérebro. Não há mente sem o cérebro, é claro. E o exemplo do Phineas Gage mostra que, alterando o cérebro, você altera a mente. Mas é verdade também o oposto. Alterando a mente, eu altero o cérebro. Se eu começasse aqui a dizer palavrões escatológicos, eu iria modificar o funcionamento fisiológico de vocês. Alguns iriam ter batimentos cardíacos, adrenalina no sangue, iam ter reações de fuga e várias outras coisas, simplesmente com palavra. Quando eu falo uma coisa, eu mexo não só no imaginário, na mente, eu estou mexendo no cérebro de vocês. Isso é simples. Psicoterapia, análise, etc., funciona, e quando funciona, quando padrões patológicos, estereotipados, repetidos, quando um sintoma você larga para lá e produz uma outra maneira de reagir a perdas, é porque de alguma maneira o seu funcionamento neurofisiológico também mudou. Isso não é mistério mais hoje em dia. E eu, pelo menos para a maioria das pessoas que são atentas a essas pesquisas e que não se deixam iludir pelo fisicalismo, pelo materialismo eliminativista de alguns, mais da psiquiatria do que das neurociências, que tentam então dizer que depressão ou qualquer outra experiência é só o cérebro funcionando. A gente pode voltar a isso no debate, eu espero. Mas aqui vocês veem uma indicação interessante, que é a de que pacientes em estado de depressão apresentam uma redução da atividade do lobo frontal. Isso é muito interessante porque imagine uma pessoa, um sujeito com 68 anos, começa a apresentar uma dificuldade de pensamento, começa a não ter muito ânimo para fazer as coisas que normalmente fazia, começa a ter um sentimento de autodesvalorização. Você começa a pensar, depressão é uma hipótese, mas a outra é um estágio inicial de um processo demencial. Como é que você faz o diagnóstico? Por enquanto é muito complicado. E essas tecnologias vão permitindo a gente ter outros instrumentos. É uma das raras aplicações da neuroimagem na psiquiatria, o diagnóstico diferencial entre demência inicial e depressão.
Porque, como vocês veem nessa imagem, é o lobo frontal que está um pouco diminuído no caso da depressão, enquanto que nos quadros de demência é o lobo parietal, é outra área do cérebro que está... Então, é uma coisa maravilhosa a gente poder ter esse tipo de instrumento, desde que a gente não se iluda achando que a dimensão biológica explica tudo o que é a experiência da depressão. Então, essa aqui é uma sequência de imagens. Acho que muitos de vocês conhecem o que são as serotoninas. Quer dizer, a palavra serotonina virou palavra do vocabulário comum. Todo mundo já ouviu falar de serotonina. Todo mundo sabe que depressão tem a ver com serotonina pouca entre as células neurais. Mas nem todo mundo se dá conta do que é. Como é que funciona, por exemplo, o Prozac? Ele não faz milagre. O Prozac é um inibitor seletivo de recaptação da serotonina. O que quer dizer isso? Parece difícil, mas não é. Vejam ali, vocês têm uma imagem de dois axônios, duas células nervosas, que, como vocês sabem, funcionam como um canal de passagem de estímulos elétricos. A nossa vida mental se dá por aí. Na base da nossa experiência de, sei lá, pensar num cubo, fazer um poema, fazer uma equação que permita o homem à lua, sentir-se apaixonado ou entediado, etc., você tem disparos neurais o tempo todo funcionando. Então, de uma maneira geral, na nossa vida normal, há uma quantidade de neurohormônios, sobretudo serotonina e noradrenalina, são os que a gente estuda hoje em dia, que passam de um para o outro. E uma parte deles é recaptada. É um mecanismo de passagem de estímulo. O que se descobriu que aparece como correlato neural nos quadros de depressão, vocês veem figurado nessa imagem, é um aumento da recaptação de serotonina, o que faz com que, e da noradrenalina, o que faz com que no nível das sinapses haja uma quantidade menor do que deveria haver desses neurohormônios. E, portanto, os estímulos neurais são atrapalhados. Isso é importante? Por quê? Porque se descobriram drogas que fazem um bloqueio dessa recaptação. É o caso do Prozac. O que significa que o Prozac funciona contribuindo para o funcionamento neural. O tratamento farmacológico desse tipo de antidepressivo funciona bloqueando a recaptação e, portanto, ajudando a manter a serotonina lá e a gente funcionando de uma maneira razoavelmente boa. Essa é a função do antidepressivo. A importância dessa dimensão biológica é óbvia. A gente hoje trata muito mais facilmente depressão do que tratava nos anos 50. Do que nos anos 40, então nem se fala. A gente não tinha praticamente antidepressivos nos anos 40. Hoje em dia nós temos muitos de vários tipos. Qual é o problema que a gente vê hoje em dia associado ao problema da depressão? É uma hipermedicalização, que é feita não apenas por psiquiatras. Aliás, hoje em dia, na maior parte, não é feita por psiquiatras. A maior parte dos antidepressivos é prescrita por não psiquiatras, por ginecologistas, endocrinologistas, dermatologistas, todos os tipos de médico receitam e, mais interessante, receitam muitas vezes na primeira sessão, na primeira consulta. E muito rapidamente. Isto é, o uso do antidepressivo virou quase uma moda. No Brasil, a gente tem uma restrição governamental, que é muito boa, não se pode fazer propaganda como essa. Essa é uma propaganda americana. Nos Estados Unidos, você pode fazer propaganda de Prozac para o público em geral. Esse é um exemplo, né? Não deixa a depressão tomar conta. Essa é uma outra propaganda, vejam como é dirigida, e ela é sutil porque esse ator, cujo nome me escapa agora, trabalha numa série na qual ele faz parte de uma família mafiosa, etc., né? Então o Prozac aí, sutilmente, já é uma maneira de... Tem lá uma lista de doenças nas quais ele pode agir, mas já há uma sutil indicação de que o Prozac não é só para tratar de tristeza, é para tratar de depressão, é para tratar de muitas coisas. E, na verdade, para tratar do seu gerenciamento da existência, que eu achei incrível, porque é uma foto, muita gente não vai ler, mas o que está escrito naquele outdoor ali, não é bem um outdoor, um painel, o Prozac genérico já está disponível, nós temos tudo o que você precisa para a volta à escola. Isso perto de Burger King, drive-thru, etc. e tal. Você vê o ponto a que chegou a medicalização. Isso é assim, o kit escolar já se supõe que implique uma farmacoterapiazinha básica. A próxima eu trouxe, para quem não estava aqui na semana passada, que é
Wash your blues away. A ideia de que, na verdade, o antidepressivo ele não é só antidepressão. Ele é pró-alegria. Ele é pró-vida interessante. Ele é uma droga de otimização da experiência. Ele não é apenas uma droga para tratar do mal-estar. É uma droga para promoção do bem-estar. O Prozac é talvez a primeira droga da farmacopeia médica que ultrapassou essa fronteira, se propondo e sendo vendida e sendo comprada e consumida como uma droga do bem-estar, não apenas como droga contra a depressão. Já há muitos psiquiatras, e eles estão aí nas revistas e tal, defendendo a ideia de que se você está muito bem de vida, se você é uma pessoa normal, você pode ficar melhor ainda, mais do que normal, se você tomar Prozac ou algum sucedâneo. E isso pega a gente. Por quê? Porque a gente, como vai ver no final, a gente vive numa sociedade onde talvez o pior pecado é você ser um loser. Não é você ser ser um ladrão, ser uma pessoa inútil, ser uma pessoa medíocre, é você ser um loser, alguém que não é capaz de exibir sucesso, não é uma performance adequada aos ideais socialmente distribuídos. E evidentemente que nesse caso, nesse tipo de combate, qualquer tipo de auxílio entra na nossa caixa de ferramentas e as drogas estão cada vez mais entrando nessa direção. Eu estou chamando a atenção para isso porque vejam como a gente escapuliu do problema da depressão. A depressão acabou sendo, na nossa cultura, uma porta de entrada para um tipo de análise e de intervenção na vida psíquica que visa agora a otimização da nossa performance mental, mais do que acabar com o sofrimento. É uma imagem, uma brincadeira, mas é engraçada porque qual o gato que comeu seu Prozac? E é isso. Os outros gatos, não é que eles estejam deprimidos, eles estão normais, são gatos ali. Agora, o gato tomou Prozac, tá? Isso aí, evidentemente, já é uma piada de cunho político, mas é uma piada que só tem sentido nesse contexto que eu estou descrevendo, né? Prozac me faz conseguir aturar um dia com Jorge. Me dê o meu estoque, compre o seu estoque hoje. Essa aí é uma pessoa que, evidentemente, parece, mas não é, não deve ser, a Laura Bush, mulher do George Bush. Então, o Prozac permite ela aguentar o Jorge por um dia. Então, se dá para aguentar o Jorge, dá para aguentar qualquer coisa com o Prozac. Então, vamos parar por aqui um pouco essa dimensão biológica. Então, eu quero assistir, ela existe, é importante que a gente conheça, é importante na terapêutica, mas ela não pode, de jeito nenhum, ser tomada como a única ou a principal descrição do que é essa experiência de depressão. Um outro bloco de análises é muito importante, uma delas é a dimensão fenomenológica. O que é depressão do ponto de vista da fenomenologia? Isto é, do ponto de vista de quem está deprimido, o que se passa? Aí qualquer um de nós pode, quem já passou por emburacamentos existenciais, pode reconhecer em que grau isso acometeu a sua experiência. Então, há 3 eixos, de uma maneira geral, reconhecidos como fazendo parte dessa experiência mais ou menos grave de depressão. Primeiro é a ideia de inibição global. A inibição que afeta as ideias. Quando a gente está deprimido, a gente tem dificuldade, por exemplo, de ser criativo. Tem dificuldade de resolver problemas. Isso é porque os processos cognitivos, os processos de organização das ideias, surgimento das ideias, ele está, de alguma maneira, inibido. Mas a inibição não é apenas ideativa, é uma inibição também afetiva. A depressão, ela implica um estreitamento, uma inibição do pensamento, dos afetos, e é por isso que as coisas deixam de ter graça. Quem gosta de uma comida passa a não achar graça naquela comida. Quem gosta de cozinhar, deixa para lá. Quem gosta de ter a casa arrumada, começa a ficar desorganizado em relação a isso. É por isso que tão frequentemente as pessoas deixam de, por exemplo, tomar banho facilmente. Simplesmente não tem o impulso, não tem vontade. Diminuem a sua competência laborativa, porque o trabalho também começa a se tornar desinteressante. Isto é, a ideia de inibição da depressão ela é global, ideativa, ela é afetiva, ela é também corporal. Nenhum jogador joga uma final de campeonato deprimido, porque ele não vai acertar a bola, ele não vai acertar um passe, porque a corporeidade não responde da mesma maneira. Vamos dar um exemplo de um atleta de alta performance, vamos pensar em nós.
a gente não fica sem vontade de ter sexo, transar. Deixa de ser uma coisa que tem um apelo natural. E muitas vezes, se você insiste em transar, você não consegue muito adiante, porque a inibição se apresenta em qualquer área da nossa existência. Um outro aspecto que é de alguma maneira ligado a isso é o chamado sofrimento moral. Sofrimento moral significam todos esses sintomas típicos da depressão, onde a gente se culpabiliza pelo fracasso que a nossa vida demonstra que é, pela falta de sentido do que eu fiz até hoje, pela incompetência que eu tenho para conseguir um bom emprego, para poder não ser despedido, ou para poder estar adequado às expectativas que se recaem sobre mim na escola, no trabalho, no meio dos amigos, etc. É uma autodesvalorização e uma autoapreciação sobre as próprias capacidades. É uma diminuição da autoestima, né? É uma, como dizem algumas pessoas, né, uma baixa estima. Mas, na verdade, está errado o português, mas ele é heuristicamente interessante. É uma baixa estima, ou uma baixa autoestima, né? A gente se apequena. E, sobretudo, se culpabiliza pelo fracasso que a gente vê colorindo a nossa existência. Isso é muito importante, eu acho, pela última coisa que é, no mundo em que a gente vive hoje em dia, a gente é tão individualmente livre que a gente também é responsável e, portanto, os nossos fracassos recaem sobre nós muito mais do que sobre as condições em que a gente vive. Esse sofrimento moral e o estreitamento vivencial, que aparece de muitas maneiras na forma como o tempo interno e o tempo externo se descolam. Quem já ficou muito deprimido alguma vez? Quem já leu um relato de um deprimido que trata a sua experiência? Quem viu, por exemplo, Adélia H., o filme de François Truffaut sobre a filha de Victor Hugo, que se apaixona perdidamente por um tenente que não dá a bola para ela, e ela emburaca numa coisa melancólica. Há uma cena no filme que é muito interessante, em que ela vai atrás dele, mundo afora. Ele vai para as Antilhas, ela vai atrás. Mas no final, ela já está consumida pela melancolia em que ela está instalada, e o tenente, que é a paixão dela, cruza o caminho com ela, ela jamais nem vê. Ela está tão obcecada por ele, que na verdade ela não o vê como uma pessoa realmente existente. O mundo dela se apequenou e nele ela se consumia de maneira sem interrupção. Essa vivência, ela aparece muitas vezes, uma forma da gente ver isso figurado, os artistas, né? Esse é um quadro de Munch, faltou o nome dele, Munch, que fez o Grito, que é a figuração da angústia, uma das mais poderosas, né? O Grito de Munch. Pois bem, isso aí é uma melancolia que dá a gente um pouco do que são as características. Vejam que o personagem, o sujeito que está ali, está de costas para a paisagem, né? E é uma paisagem cuja a tonalidade, cujos contornos você pode qualificar como sendo de esvaziamento. É uma atmosfera de esvaziamento. O colorido é sombrio, uma atmosfera sombria, que é o que caracteriza essa vivência, esse estreitamento vivencial da depressão. A gente tende a achar que a depressão é igual a ficar triste. Mas uma depressão melancólica, a melancolia, que é a forma mais grave de depressão, ela vai muito além da tristeza. Ela implica, às vezes, a impossibilidade de ficar triste. Tamanha é a inibição da vida psíquica que mesmo ficar triste se torna impossível. Então você tem simplesmente um esvaziamento da existência, uma inibição total. Por isso, muitas vezes, nesses quadros, onde a ideia de morte se apresenta, a inibição é tanta que a pessoa não consegue fazer o ato suicida. Quando começa a tomar, por exemplo, a medicação e começa a se tratar, melhora um pouco, ela recupera a capacidade de ação e aí ela comete o suicídio. Se suicida porque melhorou, porque ela estava tão mal que o gesto era impossível. Então, quem é psiquiatra sabe disso, nesses quadros muito graves é preciso ter uma atenção muito grande, porque às vezes é a melhora que possibilita a passagem ao ato. Nos quadros de melancolia muito grave, há o que em psiquiatria a gente chama de assimbolia, isto é, uma incapacidade de sequer simbolizar a experiência. Isto é, uma capacidade de um indivíduo falar sobre o que lhe acontece, de poder descrever o que se passa com ele. Então, tamanho é o esmagamento da vida subjetiva. Assim como a ação e a própria experiência corporal
são como que roubadas do sujeito. Além da apatia, ausência de afetividade, ou anestesia afetiva, anedonia, que significa incapacidade de sentir prazer nas coisas que normalmente dão prazer àquela mesma pessoa, a desvalorização do eu, como eu falei há pouco, e o esvaziamento do mundo. E é interessante observar que quanto mais grave a depressão, mais, digamos, o esvaziamento tende a ser vivido na esfera do eu. Porque, por exemplo, qualquer um de nós que perca um ente querido, muito querido, sente que o mundo perdeu um pouco. Quando a gente perde um ideal, porque um partido, uma pessoa, um movimento se mostra traidor daquilo que era o máximo da sua existência, aquilo quando rui, o mundo também se torna mais pobre. Quer dizer, a tristeza da depressão, ela implica sempre um empobrecimento do mundo, do mundo vivido, do mundo que é aquele em que a gente se reconhece. E é claro, no caso da melancolia, isso acaba desabando sobre o eu. De modo que enquanto que um deprimido, de uma maneira geral, quando nós ficamos deprimidos, a gente se queixa, lamenta, tenta encontrar saídas para uma falta que a gente vive, uma perda que a gente nomeia, na melancolia, a coisa é tão grave que o próprio eu se esvazia a tal ponto que nem queixas, de fato, acabam aparecendo. Não é só o mundo que se esvazia, o eu também se esvazia de maneira drástica. Isso a ponto de que, nos quadros muito graves de melancolia, aparece uma síndrome famosa, a síndrome de Cotard, na qual a vontade de morrer cede lugar a uma espécie de negação da morte. Na síndrome de Cotard, o sujeito já se vê estando morto. Os órgãos inexistem, o sujeito se sente um cadáver, é uma situação evidentemente paradoxal. O sujeito já não se mata mais porque ele já está morto. Ele já não tem mais vontade de matar porque ele já é um inexistente. É evidente que é uma experiência radical, cujos germes a gente pode encontrar na nossa vida cotidiana, mas que num quadro psicopatológico como esse, são de fato drásticos. Hoje em dia, com as medicações e todos os recursos terapêuticos que a gente tem, se encontram poucas vezes casos de síndrome de Cotard, né? Que foi um psiquiatra que descreveu isso em asilos, de maneira geral. Ou na época em que a gente não tinha nada para tratar a depressão grave, exceto o eletrochoque. E o eletrochoque já é da década de 30. Antes da década de 30 do século passado, nem isso se tinha. Então, as pessoas iam numa evolução piorando. Esse é um quadro de Van Gogh que também ilustra muito do que é a experiência, a partir de uma análise de um quadro como esse. Sabe que Van Gogh era uma pessoa extremamente perturbada, vários quadros dele. Tem um quadro que eu não trouxe, mas todo mundo conhece, Dr. Gachet, o psiquiatra dele, que está assim com a cara melancólica e tal. E esse é um quadro no qual a gente vê o ensimesmamento típico da depressão e da melancolia, né? E um empobrecimento. Vejam que o quadro é focado na experiência daquele sujeito como que isolado de tudo mais. Esse é um autor moderno, um pintor moderno, e vocês veem também como a maneira de pintar o quadro, a maneira como o ambiente é borrado, configura ou figura de alguma maneira o que é a experiência de estar num mundo que perdeu o seu colorido, perdeu o seu contraste, perdeu a sua vivacidade. Bom, essa dimensão fenomenológica, a que eu fiz menção, ela é, digamos, enriquecida quando a gente começa a pensar o que se passa na vida mental, entendida como os processos psíquicos que são inconscientes ao indivíduo. É do que trata, por exemplo, tratam as várias correntes da psicanálise. E aí a gente vê uma diferença metodológica que é, na perspectiva da psicanálise, Freud inventou um pouco essa ideia, nós somos todos sujeitos divididos. A ideia de que nós somos um eu, de alguma maneira, totalizado, homogêneo, uma consciência que domina o campo da experiência, foi torpedeada por Freud. É de Freud a frase, o eu não é senhor na sua própria casa. É de Freud a ideia de que a hipótese do inconsciente, isto é, de que nós somos governados na maior parte do tempo, nas nossas escolhas, no que fazemos, no que sentimos, no que pensamos, por coisas que são alheias à nossa percepção consciente, fazem com que, cada vez que a gente olha uma pessoa tendo algum tipo de experiência, a gente veja na experiência o resultado de muitos conflitos. Conflitos entre inconsciente e consciente. Conflitos entre um impulso natural e uma proibição social.
conflitos entre desejo de uma coisa e desejo do oposto daquela coisa. Conflitos entre amar e odiar a mesma pessoa. Conflitos entre o que é o meu ideal e o ideal imposto pela sociedade. Enfim, conflitos o tempo todo. Nós, os neuróticos razoavelmente bem-sucedidos, somos aqueles que encontramos um arranjo que dá para a gente viver mais ou menos bem e faz com que a gente consiga cair e se levantar. A gente fica deprimido e se levanta. Né? A gente às vezes fica meio perseguido e depois nuança. Né? A gente fica às vezes perseguidor, mas depois volta atrás. A gente fica um pouco com medo de, sei lá, ir num lugar e falar para uma opção de gente que você não conhece. Mas depois você... Nossa. A gente o tempo todo vive num movimento que se extrema pode fazer a gente cair numa reação que a gente chamaria de psicopatológica. Mas o tempo todo nós vivemos numa espécie de conjugação de sintomas. Porque sintoma em psicanálise não é desvio da normalidade. Sintoma em psicanálise é uma solução de exigências conflitantes. Há sintomas que são bem-sucedidos. São sintomas felizes, por assim dizer. E há sintomas infelizes. O delírio é um sintoma e é muito importante, porque o delírio de um esquizofrênico, na verdade, é uma tentativa de organizar um sentido para a experiência caótica. Ele só é infeliz comparado com os recursos que os não psicóticos têm, que são mais felizes, porque são mais plásticos. Mas, nesse sentido, a depressão, ela se apresenta não só como problema cerebral, não só como uma experiência pequenada, a depressão se apresenta também como efeito de muitos conflitos internos, dos quais a gente, de uma maneira geral, não se dá conta imediatamente, automaticamente. A gente precisa de um diálogo, a gente precisa de uma introspecção dialogal que permita que o que está ali subjacente, que está um pouco atrás do nosso pensamento, venha para a frente do palco. Na perspectiva que a gente está adotando aqui, a vida psíquica, a vida mental, ela não é interna, no sentido de que ela se dá dentro da nossa cabeça. Não se dá no cérebro só, mas também não se dá dentro da nossa cabeça. A minha vida mental, a minha vida interna, ela vai desde a coisas que vocês não têm acesso aos meus segredos, vocês não têm acesso ao que eu estou pensando agora, que eu estou falando com vocês. Vocês só vão saber se eu disser. No entanto, então a gente tem desde a vida idiosincrática íntima, mas faz parte da minha vida mental também, a presença de vocês aqui, a presença física de vocês. É claro que a minha experiência subjetiva agora, e a minha experiência mental, falando a mesma coisa aqui, seria diferente se eu tivesse 3 pessoas aqui, ao invés de vocês todos. Ou se tivesse metade roncando enquanto eu estivesse falando. É evidente que a presença de vocês não é que ela causasse uma coisa dentro da minha cabeça, ela faria parte da minha experiência. Assim como a de vocês, na experiência mental de vocês agora, eu faço parte. O que eu digo, o que eu faço, se eu mudar drasticamente e começar a dizer barbaridades, isso vai mexer na experiência que vocês têm. Não só isso, se o ambiente físico muda, então não é apenas o outro semelhante, se o ambiente físico muda, a minha experiência mental também muda. Se desligasse o ar-condicionado, isso aqui começasse a ficar muito quente, imperceptivelmente, a apreciação do que eu estou dizendo da parte de vocês iria mudar. Porque o desconforto físico dificulta a sintonia tranquila com o que você está escutando. Evidente, as exigências do conforto físico iriam superar a disponibilidade mental de escutar. Eu estou insistindo nisso para bater numa tecla que eu toquei na semana passada. A vida subjetiva, a experiência subjetiva, ela vai do inconsciente de cada um àquilo que a esfera consciente passa pela corporeidade e encampa o ambiente físico e o ambiente cultural, que é o mundo vivido, o mundo tal como se apresenta para mim, que evidentemente é um mundo vivido diferente de uma pessoa radicada numa cultura completamente diferente. Então esse é um outro aspecto da dimensão psicodinâmica que nem sempre aparece e que é preciso ser olhada com cuidado se a gente quer entender por que é que alguém ficou deprimido, por que é que a gente caiu numa depressão. Além disso, a gente pode se perguntar o que é que nessa perspectiva ajudaria a entender por que alguém se torna deprimido ou melancólico. Por que alguns de nós se tornam pessoas, e vocês devem conhecer, pessoas propriamente melancólicas, que como que vivem um destino de tristeza, um destino de queixa em relação à qualidade da própria existência. Uma dificuldade insuperável
cada quadrante da vida, cada capítulo da vida é quase que a crônica de fracassos anunciados ou de frustrações que se acumulam, etc. E outros simplesmente ficam deprimidos quando perdem alguma coisa. Eu fiquei mais ou menos abalado no domingo passado, demorei umas 24 horas. Eu tinha dito aqui na sexta-feira que esperava um negócio, não aconteceu. Aconteceu tudo ao contrário. Então eu fiquei umas boas 24 horas, quase 48, num estado de espírito. Meu cérebro estava funcionando de maneira diferente, as minhas suprarrenais botaram muita adrenalina na minha corrente sanguínea, o meu mundo se tornou um pouco mais pobre, o mundo ambiente, e se tornou mais agressivo, porque meus amigos todos flamenguistas que passaram 24 horas se deliciando em me torturar, e por aí vai. Então, mas isso passou. Né? Passou. O que é que se passa quando alguém que tem uma fragilidade estrutural acontece? Acontece de uma pequena falha, uma pequena experiência como essa, desencadear uma dor da existência que é insuperável. Então, a gente poderia falar muito rapidamente, para passarmos daqui a pouco para a nossa discussão, que enquanto a gente pode ver certas pessoas cuja melancolia, cuja depressão grave, deriva de uma constituição do psiquismo lá no início muito frágil, a maioria de nós teve sorte e passou por isso suficientemente bem, de modo a ter depressão apenas como reação a situações no mundo que são desagradáveis. Pensem o que é você nascer num ambiente no qual a sua mãe é deprimida ou melancólica. Ou num ambiente no qual você... Pensa no que é, digamos, a dificuldade desse bebê que foi enterrado vivo de superar esses momentos iniciais da existência. É claro que se ele tiver sorte, ele vai encontrar alguém que vai supri-lo de um ambiente suficientemente bom rapidamente. Se ele não tiver muita sorte, a experiência inicial de entrar no mundo vai ser uma experiência de dificuldade, de desamparo, né? De descontinuidade de um suporte que permite com que a maioria de nós encare a vida com boa vontade. Há pessoas que não têm essa sorte. Há pessoas que, por uma razão ou por outra, entram no mundo com um prejuízo inicial que tem muita dificuldade de depois reorganizar ou de superar. Isso é o que, de alguma maneira, estruturalmente, faz com que algumas pessoas sejam mais vulneráveis a depressões muito graves e de muito difícil tratamento, e outras que sejam, como a maioria de nós, sujeitos a intempéries, mas sujeitos também a bonanças. Finalmente, entre o luto e a melancolia, que são termos propriamente psicanalíticos, depressão não é uma categoria que você use no discurso psicanalítico, há uma diferença mais ou menos do tipo como eu estava, anunciando aqui, ou aludindo aqui. Diferenças estruturais na organização da experiência. Finalmente, antes de a gente passar para a nossa conversa, eu queria aludir a algumas características do que é o nosso quadro atual. Por que que depressão se tornou epidemia? Por que que a maioria de nós é mais sujeita à depressão do que nossos avós foram? Nossos pais foram. Porque a gente vive num mundo que tem, entre algumas características, algumas das seguintes. Primeiro é o contexto científico, eu não vou me estender sobre isso, no qual a biologia se tornou uma espécie de matriz última de explicação de tudo. Quando alguém está deprimido hoje em dia, de uma maneira geral, a gente tende a achar que a melhor explicação para isso é o cérebro não está funcionando bem, tem serotonina de menos, a dimensão da experiência se esvai. A gente tende a se ver cada vez mais como sujeitos cerebrais e não como sujeitos psicológicos ou sujeitos políticos, né? Além disso, o contexto econômico, eu não vou me deter nisso por causa do tempo, e outros aspectos que eu considero fundamentais. O contexto político, o esvaziamento do horizonte da ação. O que quer dizer isso? Isso alude a uma experiência que eu acho a maioria de vocês irá compartilhar. É muito comum hoje em dia, que é um desencanto que nós vivemos muito facilmente em relação à nossa capacidade de mudar as coisas, de mudar a nossa existência individual e coletiva. A ideia que é sorrateira, mas é cada vez mais insistente, de que o que decide o nosso destino individual e coletivo é alguma coisa que está para além da nossa capacidade de agir. Esse tipo de sentimento, que é evidente sempre pode ter acometido pessoas ao longo da história, hoje em dia faz parte do repertório cada vez mais comum da nossa existência.
Outra ideia que é fundamental da nossa experiência atual é, nós somos, eu aludi a isso na semana passada, a sociedade dos autônomos. Nós somos indivíduos que temos a liberdade de fazermos o que bem entendermos. O Papa tem que vir aqui e dizer não pode se divorciar, não pode ter sexo antes de casamento, não pode fazer aborto, não pode etc e tal, mas a televisão na mesma hora mostra uma menina de 19 anos dizendo eu sou católica, mas eu não concordo com o Papa, eu acho que é possível sim ficar, e isso não é igual a ser prostituta, como disse um bispo, tudo que antigamente era a voz da autoridade inquestionável, hoje em dia é discutível. Ninguém acha que deixou de ser católico porque discorda da palavra, outrora infalível, do Papa. Isso é um sinal do tipo de sociedade que a gente vive, onde o valor do indivíduo prevalece sobre o valor de qualquer outra autoridade. Isso é muito bom? É, mas isso tem um preço. O preço é que, então, tudo que nos acontece é responsabilidade nossa. Se a minha vida é maravilhosa, é porque eu sou um winner. Se a minha vida é difícil, se eu tenho dificuldades que eu não consigo vencer, a culpa é minha, é porque eu sou um loser. E aí vocês veem uma das raízes do sentimento difuso de insuficiência, de incompetência, que é a versão moderna atual da experiência de depressão. Né? O contexto subjetivo da interioridade psicológica que cada vez mais se esvai, isto é, a gente cada vez menos pergunta a si próprio o porquê é que isso está acontecendo comigo. O que é que eu estou fazendo da minha vida que faz com que a minha vida se apresente como sem graça, como incapaz de me trazer alegria. Nós tendemos cada vez mais a encontrar alguma explicação, e hoje em dia a explicação fundamental é biológica, para o nosso mal-estar psicológico. A gente se retira como sujeito forte da nossa vida para encontrar alguma explicação, e por uma boa razão, porque a gente não aguenta ser tão responsável por tudo que nos acontece. Até porque a gente não tem tanta facilidade em mudar a vida que a gente vive. Então é como se fosse uma espécie de descanso ontológico, você dizer, bom, tudo bem, o que me faz ficar assim tão mal não é a falta de ação na vida, não é porque o meu cérebro está um pouco desgovernado, eu vou então alguém que vai me tratar e não vai me interrogar, não vai me interpelar, vai me dar um calmante da tristeza, vai me dar um animador do espírito, e isso evidentemente tem um apelo cada vez mais fundamental. O outro contexto sobre o qual vale a pena citar é a chamada sociedade de espetáculo. A sociedade de espetáculo, ela não é apenas a ideia de que hoje a gente vive com a mídia para tudo quanto é lado, internets e blogs, etc. Isso é uma das faces da sociedade de espetáculo. Mas a ideia forte do Guy Debord, que foi o autor desse livro, A Sociedade de Espetáculo, escrito em 68, é de que no mundo atual nós vivemos numa cultura no qual parece não haver mais nenhum fundamento sólido para nada. Nenhum valor mais alto se alevanta para nós. Tudo é basicamente imagem. A gente vê isso no nosso cotidiano, por exemplo, com a mistura, a dificuldade que a gente tem em saber, afinal, qual é o partido que é de esquerda mesmo, o que quer dizer mesmo esquerda ou direita, conservadorismo ou reacionarismo, o que é certo mesmo, o que é o valor ou critério que permite dizer eu sou contra ou a favor do aborto, eu sou contra ou a favor do uso de células embrionárias para pesquisa, eu sou contra ou a favor da legalização de uniões homoeróticas entre homossexuais. A ideia de que tudo agora passou a ser escolha individual faz com que a gente não tenha ancoragens sólidas e sobretudo, torna uma vida sem transcendência. A gente hoje tem pouca facilidade de dizer em nome de que a gente seria capaz de oferecer a vida. Pensem vocês. Em nome de que vocês arriscariam a vida, tirando seus filhos e os parentes próximos? Em nome de que ideal? Em nome de que valor? Em nome de que agência? A gente cada vez mais tem menos disso, né? A gente não vive numa sociedade tradicional onde a honra pessoal valeria a pena você trocar a vida pela honra. Ou a nação, ou a tradição, ou a religião, ou seja lá o que for. Então, a ideia do espetáculo, da imagem no lugar da vida, das referências sólidas, ela cria um caldo de cultura mais permeável a esse sentimento vago, difuso, de ausência de direção, de incerteza o tempo todo e de incapacidade da nossa parte de sermos aquilo que se espera que nós sejamos, winners. E, finalmente, a ideia de bioidentidade do sujeito cerebral, já aludi um pouco a isso, quando falei da
da força da biologia no mundo atual. Bom, então, para terminar, eu queria sintetizar em 3 coisas essa perspectiva de análise da depressão hoje em dia. Primeiro, a ideia de que a depressão, no contexto atual, ela se torna cada vez mais uma patologia da nossa insuficiência. Porque nós somos autônomos demais, porque nós temos liberdade demais, nós acabamos vivendo sempre a sensação de que somos aquém daquilo que poderíamos estar vivendo, realizando, cumprindo. A gente vive a patologia da incerteza, que é a contraface da liberdade. A gente não é obrigado a nada, a gente pode desejar tudo, mas quando a gente pode desejar tudo, a gente já não sabe mais o que bem desejar. E é impressionante notar que uma das queixas na clínica atual não é como antigamente algo que poderia ser resumido na seguinte fórmula: eu desejo uma coisa que me é proibida e sofro com isso. Hoje em dia, a formulação mais genérica, mais geral, eu não sei bem o que eu quero. Há pessoas que dizem isso explicitamente. Eu não sei, eu não gosto de nada. Eu não tenho vontade de nada. Eu sei que eu preciso ter um plano para a vida, mas eu não sei o que desejar. Eu não sei o que desejar. As pessoas buscam terapias para saber o que desejam. Como eu disse antes, na semana passada, da nossa sociedade, onde os técnicos é que passam cada vez mais a nos dizer o que fazer, técnico em nutrição para dizer o que é que eu gosto, o que é bom de comer, técnico em iPod que vai dizer qual é a música que é boa para o meu perfil, vai me ensinar aquilo que eu gosto, eu ainda não sei que eu gosto, e por aí vai. A gente vive uma sociedade de grande autonomia e de, impressionantemente, uma sociedade que multiplica os personal X. Nós somos todos assistidos, autônomos e completamente dependentes de alguma assistência. Nós não somos, portanto, basicamente sujeitos no sentido forte, né? Nós somos agentes. E a sociedade do espetáculo, que é essa sociedade na qual valores mais altos que nos dão o sentido da vida são cada vez mais rarefeitos. Bom, vocês vão ver, alguém poderia reclamar, e o tratamento? Por que eu não falei do tratamento? Porque eu acho que essa abordagem multidisciplinar, multifocal, multiperspectival, é uma maneira de a gente começar a pensar sobre a questão da depressão de uma maneira menos ingênua e de uma maneira menos automaticamente voltada para acabar com ela. Porque a depressão, ela é também um sintoma da vida que a gente tem. Muitas vezes, eliminar a depressão é a maneira de você piorar a sua existência. Porque você elimina o sintoma que está acendendo uma luz vermelha e lhe indicando que a vida que você está levando não é boa de ser vivida. Não vale a pena aos seus próprios olhos de ser vivida. Tomar a depressão como mera negatividade é se iludir quanto ao fato de que a gente possa ser normal, simplesmente não tendo sintomas. Como eu disse na semana passada, ter saúde não é não adoecer. Ter saúde é poder adoecer e aprender com a doença, aprender com a experiência. É mudar a vida em função da análise do que é que me fez cair na depressão e modificar aquilo que, de alguma maneira, estava na raiz da experiência patológica. Então, o tratamento, eu não quero dizer com isso que a gente não deva tratar a depressão. Não estou fazendo apologia do sofrimento. Eu estou simplesmente insistindo na ideia de que sofrer faz parte da vida. E tratar não é eliminar o sofrimento. É basicamente entender o que torna possível aquele sofrimento e oferecer saídas existenciais que tornem aquele sofrimento dispensável, que possa ser substituído por outras coisas. Para isso, sim, a gente tem psicoterapia comportamental, psicanálise, remédio, mudança da nossa vida, criação de áreas verdes, políticas de lazer, etc. e tal. Mas tudo isso só se justifica se todo esse arsenal tiver voltado para o entendimento que a depressão, nas suas várias formas, ela indica alguma coisa que precisa ser modificada. Esquecer disso é a gente abrir as portas para um cenário que cada vez mais se apresenta. Um cenário no qual todos nós vamos ser normalizados, não só por regras inculcadas no nosso inconsciente, mas por uma farmacopeia que vai organizar a nossa experiência. Um garotinho que está na confeitaria e o que oferece lá, as guloseimas, são pílulas de Prozac, drops de Ritalina e psicotrópicos em geral. Essa imagem, que é, claro, uma brincadeira, né? Ela, de novo, ela só faz sentido, ela só é engraçada para nós. Porque a gente vê nisso
uma espécie de tendência para a qual nós estamos caminhando. Uma sociedade na qual, sem sujeitos, nós viramos indivíduos que são regulados pela ideia, pela utopia da saúde perfeita, do bem-estar absoluto, uma utopia na qual o sofrimento perdeu a sua dignidade existencial e perdeu a sua importância na vida de todo mundo. Era isso que eu queria trazer para a gente poder conversar, então, sobre esse tema das dores da existência. Você falou que a depressão e a inibição da criatividade, que a pessoa num estado deprimido tem a criatividade inibida. Eu te pergunto se não há aí uma via de mão dupla, se não seria também a inibição da criatividade que existe na sociedade atual por conta do tudo pronto e do tudo fácil, essa criatividade suprimida pela facilidade, e que não estaria causando esse ambiente mais depressivo, entendeu? Entendi. E eu acho que você tem toda a razão. Curiosamente, a gente vive numa sociedade onde a inovação, né, e a criatividade, entendida como mera inovação, é exaltada, né? As coisas hoje em dia são produzidas com uma obsolescência programada. Você compra uma coisa hoje e se você comprar um computador, um iPod, uma roupa, etc., você sabe que aquilo é descartável. Praticamente tudo é descartável, porque a lógica de produção de mercadorias e a lógica do consumo exige a novidade. Exige que você seja criativo, isto é, que você esteja sempre aderindo a novos objetos, a novas maneiras de ser, a novas modalidades. E evidentemente que a novidade não é criatividade. O esmagamento da criatividade, evidentemente, que cria um caldo de cultura no qual a depressão floresce. O que seria um contraponto a isso? Tem um psicanalista, de quem eu gosto muito, um grande psicanalista, um desses 3 ou 4 grandes, chama-se Donald Winnicott, em inglês. Para Winnicott, a questão da criatividade é particularmente importante. Mas o que é curioso é o conceito que ele tem de criatividade. Porque ele acha que, ao contrário dessas teorias que veem no indivíduo quando nasce uma espécie de tábula rasa, que a sociedade imprime de alguma maneira, ele acreditava numa espécie de natureza humana. Ele falava de natureza humana. E um psicanalista falar de natureza humana é raro. Ele falava. E ele achava que a natureza humana ela tem um potencial que é o de, dadas as condições mais ou menos boas, você poder usufruir da vida como uma coisa digna, boa de ser vivida. Ele tem um conceito que é só dele, de criatividade originária, que é isso. O que é criatividade para ele? Não é você criar obras novas. Não é você ser Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Stanley Kubrick, porque isso não é para muitos, isso é para poucos. Mas ele, na visão dele, todo mundo é potencialmente um ser criativo. O que é a criatividade para ele? É você ter aquilo que toda criança tem, quando não é esmagada. Uma criança que não é esmagada, uma criança normal, ela é criativa. Ela anda na rua, no mesmo trajeto, indo para a escola, e cada dia para ela é uma novidade. Ela brinca das mesmas brincadeiras, e cada brincadeira é uma novidade. Ela pede para você contar uma história, você conta. Ela pede, conta de novo. Você não aguenta mais contar a história. Ela pede que você conte. Porque a fruição que ela tem da vida ainda é completamente nova. É o que os budistas chamam de mente de principiante. É você olhar as coisas como você estivesse vendo pela primeira vez. As crianças praticam isso naturalmente. E a gente vai perdendo isso. A gente vai se rotinizando, se estereotipando, se roteirizando, aderindo a modos de ser que estão na moda, a roupas que estão na moda, a palavras que estão na moda, a sentimentos que estão na moda. A gente vai aderindo. Por quê? Por causa da nossa necessidade de ser aceito, de ter uma identidade que os outros reconheçam, de não ser esquisito, de não ser mal amado, de não ser excluído. A gente vai aderindo ao que nos é oferecido, mesmo essa estereotipia da criatividade, que nada mais é do que consumo de novos objetos que são colocados como ícones da criatividade. Para Winnicott, você pode ser criativo fazendo as mesmas coisas. Você pode ser uma dona de casa, fazendo a sua comida dentro de casa, e isso ser uma atividade criativa. Se cada vez que você faz com gosto. Se você experimenta aquilo como algo que você está fazendo
pela primeira vez, com um colorido, digamos, vivencial novo. De alguma maneira, uma terapia na depressão tem que visar isso. Você tem que poder permitir ao sujeito, ajudá-lo a recuperar essa capacidade que algum dia ele provavelmente teve. Se não foi um melancólico muito grave, que teve um início de vida muito ruim, em algum momento nós fomos crianças. Nós fomos dessas que você olha as fotos e as crianças estão sempre sorrindo. As crianças normais estão sempre sorrindo. Estão sempre brincando. Eu me lembro de alguns anos atrás, uma coisa que nunca me esqueci, numa coisa da televisão, uma reportagem sobre sertanejos miseráveis. Crianças que viviam em barracos de pau a pique, sem água encanada, sem luz, sem nada, sem lápis, sem um papel. As crianças brincando. E brincando com o quê? Com ossos. Ossos de bichos mortos pela seca. Pegavam os ossos e faziam casinha, faziam cidade, faziam brincadeiras. A capacidade da criança de se apropriar do que está ao redor dela e viver aquilo de maneira colorida, de viver de maneira criativa, portanto, de inventar, de fantasiar, de usar a imaginação, é uma coisa que a gente deveria o tempo todo cultivar. A vida, de uma maneira geral, que a gente tem como adulto, numa sociedade como a nossa, não nos estimula a isso. É quase preciso estar um pouco na contramão. A gente não é obrigado a nada, mas a gente hoje em dia tem dificuldade de transgredir, por exemplo. Por quê? Porque pode tudo. Se você pode tudo, o que é você ser criativo hoje? O que é você transgredir? Como é que a gente poderia transgredir hoje? Se a gente pensar quais são os bolsões da sociedade transgressores hoje em dia, tirando, evidentemente, a violência ou a pedofilia, enfim, essas coisas. A juventude transgressora, né? Os modos de vida transgressores, aqueles que inventam novas... A gente não tem. A gente vive numa sociedade que, apesar do blá blá blá, da mudança, blá blá blá, da flexibilidade, da multiplicação de experiência e tal, a gente vive numa sociedade muito estereotipada. A gente é autônomo para poder viver, cada um de nós cultiva a nossa saúde, porque agora nós gostamos, queremos, mas na verdade, todo esse esforço que a gente faz para poder controlar o colesterol, controlar os glicídios, estar dentro do peso, fazer as coisas certas, gostar das músicas adequadas, se vestir da maneira que as pessoas... É uma ascese, é uma disciplina na qual prazer, satisfação, muitas vezes não está em primeiro lugar. Vá na academia de ginástica e você vai ver aquelas pessoas que estão mais dentro do figurino sofrem horrores. Perderam o gosto pela comida, por exemplo. Há muita gente que abdicou do gosto pela comida. Você não pensa mais na comida como o que eu gostaria de comer. Você pensa, quantas calorias tem isso aqui? Aí você acha que está sendo criativo porque você botou um verde, uma coisa e tal, fez as contas, dá 144, 40... É uma submissão, um processo de submissão impressionante. E a gente não se dá conta de que está sendo submetido. A gente pensa que está autônomo, cuidando de si, completamente independente, eu estou cuidando da minha vida. Na verdade, está repetindo o programa que é vendido por uma sociedade na qual o que está fora é a possibilidade de você perguntar, peraí, que mundo é esse que eu estou vivendo? Que vida é essa que eu estou vivendo? Quando a luz apagar, porque a luz vai apagar. A gente só não sabe a que horas, mas tem uma hora que vai fazer, plup, acabou. Bom, não importa o que vem depois, essa é uma outra discussão. Mas a vida acabou. E a gente se esquece que a única certeza que a gente tem, a única, é que a gente vai morrer. É a única. A gente vive meio que sonâmbulo, sem se dar conta de que o tempo vai passando, e a gente nem sempre, na maior parte das vezes, pelo menos a cultura nossa nos instiga a não usufruirmos criativamente da existência que a gente tem agora. A gente tem muita dificuldade de viver o presente, o instante, agora. A gente ou está mobilizado pelas coisas do passado, ou está correndo atrás das realizações do futuro, de modo que você pode passar uma existência de anos sem nunca, de fato, ter vivido aqueles momentos presentes que vão se sucedendo. Então, o que eu percebo assim, será que esse aumento de depressão e tudo isso também, nesse caso, não estou falando dos condomínios como uma crítica direta a isso, mas o reflexo, assim, o que isso reflete, que demonstra, talvez que essas crianças, esses adolescentes que sejam educados dessa forma e que tem a ver também com o jeito que os pais fazem e acreditam, essas crianças não ficam poupadas e esse limiar não fica tão pequeno ao sofrimento que quando elas chegam lá no mundo lá fora não é tão
perfeito como no condomínio, ou seja, onde for na escola, que é protegida por câmeras e tudo mais? Como é que você vê isso? Isso contribui para essa... Não, claro, eu acho que tem muitas coisas que você disse. Você falou, você fez a pergunta e eu pensei em muitas coisas. Uma delas, vou dizer rápido que é uma bobagem, mas é infelizmente muito significativa. Muita gente aqui já deve ter ido a Buenos Aires. Quem não foi, deveria ir, que é uma cidade fantástica. A última vez que eu estive lá, me caiu uma ficha que, não sei porquê, nunca tinha me caído. Eu acho que eu sei porquê. É porque depois da crise de 2001, eu acho, né, 2001, 2002, os argentinos começaram a achar que Buenos Aires é uma cidade também perigosa. E chegavam para mim e diziam, olha, cuidado de noite, você toma cuidado de certos lugares e tal, não sei o quê. Só que eu, como morador do Rio de Janeiro... Você está vindo com angu, você está vindo com a farinha, já tem o angu, farofa... Aí eu me dei conta, eu comecei a olhar para coisas que eles estavam no meu campo visual, mas eu não me apercebia. Mesmo com toda a crise que houve, você anda em Buenos Aires, você não vê as grades que você vê há 30, 40 anos no Rio de Janeiro. Você anda em Buenos Aires, 3 horas da manhã, o ônibus está cheio de pessoas indo para lá, indo para cá. Aumentou a violência? Aumentou. Mas é incomparavelmente menor do que a que é do Rio de Janeiro. Você demora uns 3 dias, e quem vai para lugares onde a violência não existe, demora uns 3 dias para você desarmar o esquema paranoide, né? Que a gente começa a acionar. É claro, quem mora numa cidade grande no Brasil aciona mecanismos paranoides que estão a serviço da preservação pessoal. Você entra numa rua de noite, você faz um cálculo sobre o grau de perigo que tem você entrar naquela rua ou não. E em certos lugares você não vai. Não vai. Você anda na rua e se houve passos atrás, você automaticamente dá uma olhada para saber que tipo de gente está dando aquele tipo de passo. E por aí vai, né? Então, por quê? Porque a atmosfera social, a atmosfera urbana, o espaço urbano, o mundo vivido urbano é completamente persecutório, é paranoide. A gente desconfia uns dos outros. E isso é a tragédia da realidade urbana no Brasil. É que a gente vive a vida... nas cidades, vendo nos outros, das duas uma, ou parceiros, que são da nossa tribo, ou, como se diz nas favelas do Rio de Janeiro, alemães. São os inimigos. São aqueles que podem pode dar um tiro, pode nos assaltar, pode etc. e tal. A gente vive como se estivesse permanentemente em guerra contra inimigos que, na verdade, são nossos semelhantes. A gente tentou isso porque, para mim, não há a menor dúvida. Entre as razões da violência essa no Brasil, está o fato que o Brasil tem coisa maravilhosa. O Brasil é o único país desse tamanho que fala uma só língua. Não existe nenhum país no mundo desse tamanho, com tanta gente, que fale uma só língua. Se vocês forem nos Estados Unidos, há muita gente que não fala inglês. Se forem na Rússia, são dezenas de línguas. Se forem na China, então nem se fala. Um chinês sai do norte e vai para o sul e não se faz entender. O Brasil não tem isso. O Brasil não tem conflitos étnicos. Aqui em São Paulo você tem japoneses. Japonês em São Paulo significa brasileiro. Judeu no Brasil significa brasileiro. Por quê? Eu tenho muitos amigos judeus, mas se vocês me perguntarem quantos, quais, eu não sei. Eu vou ter que fazer uma lista. Fulano é ou não é? É. Fulano é ou não é? É. Por quê? Porque não faz parte do nosso convívio social a identificação étnica de alguém como relevante no trato. Isso é uma coisa boa, né? O sujeito que nasce no Brasil, segunda geração, já é brasileiro. É claro que isso significa que ser brasileiro não quer dizer muita coisa. Mas eu acho bom. É o lado bom da nossa esculhambação, da nossa falta de patriotismo, aquela coisa. A gente só é patriota na Copa do Mundo, nas Olimpíadas pouco, porque não tem tanto pódio assim, e pouco mais do que isso. Antigamente, com Miss Brasil, Miss Universo, também a gente era patriota e tal. Mas fora disso, a gente não bate no peito para dizer ser brasileiro. Tem um colega nosso, que é muito conhecido, vocês devem conhecer, o Contardo Caligares, que disse que quando chegou no Brasil, ele disse assim, eu me dei conta de que o Brasil era o único país em que as pessoas diziam esta frase, este país não presta. Ou então, isto é o Brasil, querendo dizer, este país não presta.
Ele diz assim, se você vai na França, você pode dizer a um francês, ouvir dizer, este governo não presta. Né? Este político, este presidente, ou a rainha não vale nada, se você for holandês ou inglês e tal. Mas este país não presta, a Inglaterra não vale nada, a França não vale nada, a França não presta. Mesmo a gente que é brasileiro acha estranho. Agora, o Brasil não presta? Qualquer um de nós pode dizer. Isso é o lado pitoresco, é o lado positivo dessa nossa falta de uso das categorias identitárias ligadas à pátria, à etnia, à filiação religiosa, etc. Nós não temos conflitos religiosos no Brasil. Pense no que é o conflito no Oriente Médio, na Irlanda do Norte, no Paquistão. A gente não tem nada disso. Agora, parece aquela piada, né? Deus fez tudo, não botou maremoto, nem vulcão, nem nada, mas espera o polvinho que eu vou botar lá. A gente tem tudo isso. Mas nós temos uma desgraça, nós temos um traço do qual nós só podemos nos envergonhar, que é, não há nenhum país no mundo que seja rico como o nosso e que condene uma parte tão ponderável da população como nós fazemos a uma cidadania de segunda categoria, a um tipo de vida completamente desprovido daquilo que, por outro lado, oficialmente nós oferecemos a todos. O Brasil é o único país um país democrático, filiado à tradição ocidental, onde todos são iguais perante a lei, todos têm direito pela Constituição à educação até 14 anos, à moradia, saneamento, saúde, emprego. E a realidade é brutalmente hierárquica. Nós somos individualistas e democráticos na cara oficial, na face real, nós ainda somos escravocratas. O Brasil ainda contempla a Casa Grande e a Senzala. E nós todos que estamos aqui fazemos parte da Casa Grande. Não tem provavelmente ninguém da Senzala aqui. Porque o pessoal da Senzala nem sabe direito o que é espaço cultural do CPFL. Não tem as condições de poder usufruir da riqueza cultural que nós, da classe média, temos condição de usufruir. Então, a gente, de um lado, diz, todos somos iguais, do outro lado, mas vocês são menos iguais. E evidente que isso é um caldo de cultura explosivo. Por quê? Comparem a realidade de um país como a Índia. Vocês podem dizer, não, mas na Índia você tem pessoas que são também excluídas do trato social. Você tem ainda hoje na Índia, as castas ainda funcionam. As castas têm 7, 8 mil anos de existência. Elas foram oficialmente demolidas há 50 e poucos anos, em 48, quando a Índia se tornou uma república leiga e o Estado disse acabaram-se oficialmente as castas. Mas você não acaba com 8 mil anos com um decreto. Isso é uma tarefa longuíssima. Então, hoje em dia, ainda na Índia, você tem aquelas milhares de castas e você tem estamentos. No final dos estamentos, você tem aqueles que estão fora das castas. São os impuros, os párias, Dalits. Esses são impuros, mas no sentido literal da palavra. Você não toca num impuro. Você não olha nos olhos de um impuro, porque o olhar dele é impuro. Aliás, ele não ousa olhar para você nos olhos, porque ele sabe que o olhar dele é impuro. Se você vai dar uma esmola, você joga. Se você vai dar um pão, você faz assim, porque você não se arrisca a tocar em alguém cujo contato é impuro. É um nível de exclusão que a gente pensa que é inominável, é completamente desumano. Aí você, e os Dalits, os impuros, os párias, são 180 milhões, é um Brasil inteiro de párias. Aí você pensa, bom, então esses caras botam para quebrar. Não. São os que vão fazer limpeza de fossa manual. E você vê aquelas pessoas saindo todos sujos de excrementos, porque quem na hora de descer, fica todo mundo em volta. Você tem reportagens, tem uma reportagem muito boa da National Geographic, que era só sobre isso, era só sobre o trabalho dos párias. São os que cuidam de cadáveres, que cuidam do lixo, que cuidam do esgoto, etc. e tal. Você tem aquela foto dos sujeitos emergindo de um bueiro, todo sujo de excremento, porque ele vai lá com um balde, faz assim, vai caindo em cima dele e tal, e os outros funcionários do Estado ali do lado fiscalizando o trabalho dele. E ele dizendo, bom, na hora de sair, às vezes eu tenho sede, mas é difícil, porque eu não posso chegar num lugar e pedir água. Porque a pessoa pode se sentir ofendida. E às vezes já porta na cara. Porque como é que pode eu ter a ousadia de pedir uma água para uma pessoa que não é pária? Isso. Agora imaginem
como é que se explica que esses 180 milhões não saiam roubando carteira, dando tiro, pegando tênis e tal, porque eles não têm nada disso. Só há uma explicação. É que a exclusão social, a exclusão econômica na Índia, desses párias, tem um sentido. Ela é, por outro lado, em outras palavras, simbolicamente organizada. Por que que um sujeito é pária? Não é porque a sociedade o exclui, é porque em encarnações passadas ele foi de tal maneira mau ou preguiçoso, etc. e tal, que acumulou um karma negativo, de modo que agora, se ele é pária, é para ele poder ter a chance de ascender na sua trajetória existencial, que passa por milhares de encarnações. Então, vejam bem, o que é que isso significa? Significa a dotação, número 1, de um sentido. Eu sei por que eu sou excluído. Número 2, de uma saída. Eu sei como é que eu posso sair dessa. Não talvez nessa vida, mas nas outras vidas que seguirão a essa. Os nossos párias não têm nem uma coisa nem outra. Não tem nenhum sentido para a sua exclusão, porque oficialmente todos são iguais, todo mundo tem direito a tudo, e não tem nenhuma saída. Porque o que é que um filho de um cobrador de ônibus na Baixada Fluminense tem como horizonte social, na maioria dos casos? A reprodução dessa existência. E vejam bem, tendo TV Globo em casa, tendo as novelas, tendo todas as propagandas, tendo todo o apelo ao consumo, é evidente que é um caldeirão explosivo. Há milhões de brasileiros vivem uma situação psiquicamente dificílima de equacionar, que é serem expostos a uma ideia de que eles são indivíduos como os outros, de que se são indivíduos competentes, têm as coisas, e, na ausência total de alcançar aquelas coisas, são esmagados pela ideia de que são os inúteis, umas pessoas que não têm nenhum significado, cuja vida não tem nenhum valor, fato que é corroborado o tempo todo. É evidente que nessa atmosfera, a ideia de respeito à vida do outro, valor da honestidade, valor da honra, etc. e tal, não tem sustentação. De fato, não tem sustentação. Eu vou lembrar a vocês uma propaganda que eu sempre falo dessa propaganda porque já saiu do ar, mas eu acho muito ilustrativa do que eu estou dizendo. É uma propaganda de um carro do Citroën Picasso. Eu acho que eu falei disso já alguma vez aqui. Era uma propaganda no qual aparecia, a primeira cena, era um garotinho sentado no banco de trás, o pai levando para a escola, o garotinho dizia, papai está chegando na escola. Não era o Citroën Picasso, você não sabia que carro era. Era no carro. Aí o pai dizia, deixava o menino antes da escola. Segunda cena, era uma menina com a mãe levando para a escola. E a menina dizia assim, mãe está chegando na escola, me deixa aqui, me deixa aqui, me deixa aqui. Terceira cena, era um garotinho, todo sorridente, com um pai, todo sorridente. E o garotinho diz, pai está chegando na escola, me deixa na porta. Aí o pai, todo orgulhoso, deixa o menino na porta. Quarta cena, aparece a câmera assim, e o garotinho saindo do carro. Aí você vê que é um Citroën Picasso. E os outros dois garotinhos das primeiras cenas, um olhando para o outro, diz assim, isso aqui é um carro, ou uma coisa como essa. E aí a propaganda fazia o pai sair, assim, com o Citroën Picasso, e a voz em off dizia, o problema não é você, é o seu carro. Qual é a moral dessa história, né? É que ser um bom pai é oferecer ao seu filho a experiência de chegar na porta do seu colégio saindo de um Citroën Picasso. E não de um Palio, um Fusca, um Gol, 1000 e tal, pior ainda, né? Então, agora, o que é impressionante não é a propaganda em si, é o fato de alguém ter a ideia de fazer uma propaganda como essa. E de achar que essa propaganda vai vender Citroën Picasso. E provavelmente vendeu. Porque ela sintonizou com um sentimento socialmente difundido. De que, de fato, você é conforme aquilo que você tem. Né? Com aquilo que você aparenta. Porque nas sociedades tradicionais, você é aquilo que você é. Você nasceu servo, é servo. Você nasceu escravo, é escravo. Você nasceu nobre, é nobre. Você pode não ter um tostão furado, você é um nobre. A sociedade moderna acabou com isso. A burguesia disse, não, todo mundo é igual, todo mundo se faz por si. Eu sou aquilo que eu faço da minha existência. Ótimo, modernidade, é isso. Democracia, individualismo. Nessa chamada pós-modernidade, modernidade tardia, como se queira chamar, mesmo isso deu lugar a uma outra coisa. Do ser, nós passamos para o ter, e hoje em dia nós vivemos uma sociedade na qual é a imagem que importa.
O que importa não é você ser nem ter, é você parecer. Então não importa se você é rico, se você faz de conta que é, pronto, socialmente você cumpriu aquilo que se espera. Não importa se você é notório, se você é digno de ser conhecido, se você alcança o grau de celebridade, se você aparenta ser uma pessoa importante, não importa se você é ou não. Não importa se você tem ou não tem algo a dizer. Não importa se você contribui ou não contribui. Se você pinta como celebridade, como alguém que faz diferente, é isso que importa. É a ideia da imagem, é a ideia do vazio por trás da imagem. Então, evidente que uma coisa como essa acirra o que a gente chama de rivalidade narcísica entre as pessoas. Cada um de nós vê no outro ou um espelho, que está de acordo comigo, ou um rival, que no limite eu preciso tirar da frente para poder realizar o que eu quero. É um rival que compete comigo. A ideia de o próximo, essa tradição cristã do próximo, alguém que é semelhante a mim e cuja dor me concerne, cujo prazer me alegra, cuja dor me entristece, essa ideia que tem a ver com a difusão, né, da ideia de humanidade, a ideia de uma coletividade cujos destinos me interessam como indivíduo, que é o legado do cristianismo, desde 2000 anos atrás, é o legado do iluminismo, desde o século XVIII, é isso que hoje em dia a gente vê rarefeito, como se todos nós nos transformássemos em indivíduos autônomos, indivíduos que têm direito a tudo como nós somos, mas o preço qual é? A gente não consegue direito nem saber como é que pensa no bem comum. Como é que eu faço para me sentir sendo parte de uma comunidade que me ultrapassa e que vai na direção do que eu acho é um futuro desejável, justo, melhor do que... É difícil hoje em dia. Eu digo isso pessoalmente. Eu, há 20 anos atrás, eu sabia responder essa pergunta. E eu respondi. Houve época na minha vida em que eu me sentia, de fato, sendo parte de um movimento de milhões que tinha o objetivo de mudar para melhor o país e o mundo. E mais, tinha a convicção de que estava fazendo isso. E discutia como era o melhor caminho. Era como melhor. E brigava com os que achavam que não, estava tudo muito bom, eram os reacionários, os conservadores. Diziam, não, está muito bom assim, deixa assim. Sempre vai haver pobreza, sempre vai haver riqueza, sempre vai haver exploração. Esses eram os nossos inimigos. E tinha os adversários que eram aqueles, não, para acabar com a exploração, para construir um mundo igual, justo, fraterno, etc. E tal, a gente vai por aqui. Os outros dizem, não, vamos por aqui, não, vamos por aqui. Essa é a discussão do lado de cá. Hoje em dia, eu não tenho mais isso. É muito mais difícil. Né? Eu disse na semana passada, isso se media pela experiência cotidiana. Você ia a uma peça de teatro, você assistir a um filme, era automaticamente se engajar na locação daquele filme, daquela peça de teatro, daquele livro, daquela conversa, numa visão de mundo. Hoje em dia a gente não exercita essa interrogação sobre o sentido da vida pessoal e coletiva. Eu acho que eu não estou dizendo nada absurdo para vocês. Basta vocês pensarem, quando foi que vocês, juntando com os amigos, tomando chopp, estavam discutindo o futuro da humanidade? O futuro do Brasil? Quais eram os melhores cenários para o Brasil daqui a 20 anos? Quem foi que discutiu isso nos últimos 6 meses? Poucos de nós, porque a vida não nos convida a isso. Né? Há alguns anos atrás isso era inescapável. Era inescapável. Hoje em dia não é mais. Evidente, por quê? Porque nós todos estamos agora, nós privatizamos a nossa existência a tal ponto que agora a gente fica sempre todo nos medindo pessoalmente em relação aos nossos ideais, que na verdade são comprados desses ideais vendidos como sendo os bons. Então a gente está sempre, na maior parte do tempo, se sentindo insuficiente, defasado, incompetente, com a performance menor do que deveria ter, sempre nos sentindo aquém daquilo que deveria ser a nossa existência. Isso é o pano de fundo social dessa eclosão da depressão, como uma espécie de patologia da insuficiência, ou da autonomia assistida, como diz Alain Ehrenberg. Nós somos autônomos, mas precisamos de assistência. Nós somos livres, mas não sabemos para quê. Livres para quê? Liberdade, não existe liberdade in abstrato. Eu sou livre, isso não quer dizer nada. Você é sempre livre para alguma coisa. Nós somos como que livres, mas para o quê? Onde é que nós engajamos a nossa liberdade? A criatividade. Em que é que nós nos empenhamos para poder fazer diferença no mundo? Esse tipo de coisa, hoje em dia, é muito difícil de responder. É difícil mesmo. Não estou
pregação de nenhuma alternativa. Só estou simplesmente convidando vocês a pensar sobre quais são os dramas que regulam a nossa vida. E é por isso que depressão é tão recorrente hoje em dia. Mais do que, por exemplo, histeria, como era no final do século XIX. A histeria era o sintoma de uma outra época, onde você tinha repressão, 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 repressão. Então a histeria era um afloramento no nível da experiência subjetiva desse conflito entre desejo, pulsão, impulso e tal, e repressão. Não pode, não pode, não pode. Blum, explodir assim. Hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia não tem isso. O que é que você quer fazer e não pode? Tirando pedofilia, necrofilia. Pouca coisa mais você não pode mesmo, né? E o reverso da medalha é, bom, então aí o que você faz, a gente não sabe bem. Ele não sabe bem, é isso. Na hora de escolher as músicas do iPod, eu consulto uma pessoa para me dizer que música eu vou ouvir. Né? E você tem a multiplicação da autoajuda, que é isso. Que livros você lê, que curso de filosofia você faz, né? Que cafés filosóficos você vai assistir. Eu li um artigo há 2 anos atrás, uma tradução de um artigo de uma revista americana, que fazia uma avaliação do Prozac, me pareceu rigorosa, informando, dando estatísticas de suicídio, que o Prozac teria levado muitas pessoas ao suicídio. E eu nunca mais ouvi falar disso, entreguei isso para alguns amigos médicos meus, eles não confirmaram isso. Como é que está essa literatura? Qual o estado da arte dessa investigação? Quer dizer, você fez uma série de críticas ao Prozac numa outra linha, mas do ponto de vista médico e psiquiátrico, o que existe de verdadeiro sobre esse tema? Já que o Prozac continua sendo vendido no mundo inteiro, sem nenhuma regulação. No Brasil até que é um pouco mais regulado, quer dizer, regulado em termo, regulado oficialmente. No Brasil tem sempre o oficial e o real, né? Você sabe, não sei aqui em Campinas, mas no Rio de Janeiro você pode comprar qualquer remédio se conhecer o farmacêutico certo, né? Então é regulado mais ou menos. Mas de fato existem pesquisas vinculando o Prozac a casos de suicídio, como há também pesquisas vinculando o Prozac a casos de violência heterodirigida, né? Ataques a pessoas no metrô de Nova York, coisas assim. O sujeito pegou um revólver, saiu dando um tiro e tal. Depois na justiça alegou insanidade provocada pelo uso do fármaco que era o Prozac. Existem essas pesquisas, né? Na verdade, isso é uma discussão que a indústria farmacêutica recoloca em discussão de maneira muito fácil, porque é difícil de você associar o uso de uma substância diretamente a um tipo de comportamento como esse, autodestrutivo ou não. Eu falei no início de que, no caso de certos quadros gravemente melancólicos com forte componente de inibição, o uso de antidepressivos, ao melhorar a inibição, melhorando a ação, torna possível atos que na inibição eram impedidos. Então, nesse caso, você sempre pode associar, não só o Prozac, mas muitos outros antidepressivos, você tem muitas histórias para contar assim. Fulano estava muito mal, queria morrer, péssimo. Deram remédio, ele se matou. E é verdade. Por quê? Mas aí você tem que entender a fenomenologia do quadro. Quando você tem um componente inibitório muito grande, você não consegue ter força para nada. Você melhorou, você começa a ter força. Você ainda não está bom. Você simplesmente melhorou o aspecto da inibição da ação. E aí você pode cometer aquilo que a ideação suicida instiga você a cometer, né? Então, esse tipo de crítica ao Prozac, no final das contas, ele fica marginalizado agora vamos reconhecer, pelo benefício que essas novas drogas antidepressivas tiveram para muita gente. Para muita gente. Porque essas últimas drogas antidepressivas elas têm muito menos efeitos colaterais do que os antigos antidepressivos. Então, muita gente, de fato, se beneficiou. O quadro é complexo. Não é um quadro em que a gente tenha que fazer louvação ao Prozac, como muita gente fez. O Prozac é de 87, 88, por aí. E nos 10 anos seguintes, houve muita gente que escreveu como se o Prozac fosse uma espécie de passaporte para a saúde mental. Isso é exagero. Há muita gente que critica o Prozac e qualquer substância medicamentosa para tratar do mal-estar psíquico.
é outro exagero. O que eu acho a melhor medida é você ter em conta o que os antidepressivos podem oferecer e quais são as complicações dadas pelo uso extensivo. Vocês vão ver isso muito com a Ritalina. Quando o Rossano vier aqui falar sobre crianças, vocês vão ver uma coisa impressionante. A Ritalina, durante muito tempo, praticamente sumiu do mercado. Quando se reorganizou o diagnóstico do distúrbio de atenção, etc. e tal, criou-se uma base de consumo. A Ritalina hoje é um dos remédios que mais vende. Se ele der para vocês a progressão do uso, da venda de Ritalina, é uma progressão real, é um dos maiores negócios da indústria farmacêutica, é a venda da Ritalina. Isso é para ser criticado? É. Mas isso não significa não reconhecer que certas crianças se beneficiaram muito do uso da Ritalina. Assim é com pessoas que têm depressão e usam Prozac ou qualquer outra coisa. Eu não tenho nenhum problema em sugerir alguém que tome antidepressivo ou qualquer outra substância. Eu não teria problema nenhum em tomar um antidepressivo se achasse que numa determinada situação aquilo me ajudaria a retomar a capacidade de pensar sobre a existência. O problema não está na droga, o problema está no sentido do uso da droga. Para que você está tomando? Para simplesmente acabar com o sintoma ou para se tornar mais capaz de operar na sua própria existência, tornando-se um pouco mais com as rédeas da sua existência na mão? No primeiro caso, você está simplesmente obturando o sofrimento. No segundo caso, não. Você está realmente fazendo aquilo uma ferramenta para se tornar mais capaz de agir criativamente no mundo. Né? Isso eu acho que vale para Prozac, como vale para todos os outros psicofármacos. Vale até para, por exemplo, eletrochoque, ECT. Eu também não teria nenhum problema de, em certas circunstâncias, dizer, não, aqui a gente vai ter que dar ECT. Um quadro melancólico grave, com risco de suicídio, que não responde a tratamento psicoterápico, claro, não responde a nenhum medicamento. O risco de suicídio é alto. Você faz o seguinte, você opta entre dizer, não, eu sou contra a ECT, porque é uma atividade muito violenta, não sei o que, e vamos agora apostar na capacidade do sujeito de superar. Bom, você está jogando com a vida do outro. Eu não acho que isso seja justificável. De novo, uma coisa é usar o ECT como último recurso numa situação em que aquilo pode ser a saída para o sujeito retomar sua capacidade normativa. Outra coisa é você fazer, como se fazia na psiquiatria antigamente, o uso do ECT indiscriminado, para quadros, inclusive, que não se beneficiavam, esquizofrenia, por exemplo. A pior, o uso punitivo do ECT, dentro dos asilos, que se fez muito, é completamente diferente. Tudo depende, digamos, a terapêutica, eu acho, ela não se decide pela tecnologia, nem se decide pela teoria que você está adotando, eu acho. Se decide pelo horizonte ético da ação terapêutica. Você pode adotar qualquer teoria para o psiquismo. Você pode ser um junguiano, um kleiniano, um lacaniano, um adepto da teoria de sistemas. Você pode ser mesmo cognitivista. Se você comungar da ideia de que terapia, o objeto da terapia, ou da psiquiatria, ou da saúde mental, não é a doença, não é o cérebro, é a experiência de sofrimento e a diminuição da normatividade da pessoa, e, portanto, qual é o objetivo da terapêutica? É fazer o sujeito retomar ou conquistar, se ele nunca teve, uma normatividade mais ampliada, é aumentar o repertório de respostas do sujeito, num certo sentido até, é oferecer mais sintomas do que apenas aqueles 2 ou 3 que ele tem. Se você pensar assim, se você pensa que a terapêutica, qualquer que seja o recurso que você usa, é disponibilizar uma caixa de ferramentas para a vida mais rica, aí eu acho que você está no caminho certo. Aí você está usando remédio, eletrochoque, palavra, oficina disso, oficina daquilo, culinária, ir na praia, não sei o que, com a coisa certa. Você não está distraindo, não está normatizando, não está simplesmente reeducando, não está só ressocializando, você está, de fato, ampliando o horizonte existencial que aquela pessoa teve estreitado pela experiência da patologia.